Alô, querida, alô, querido. Depois de um longo inverno, né? Volto a gravar um vídeo, mais de um mês, o último acho que foi no começo de fevereiro. Estive fora, estive no Brasil 3 semanas. Não consegui gravar um vídeo lá, como faço, né, quinzenalmente. Mas tenho aí um vídeo que vai ser montado, né? Eu estive numa igreja irmã lá em Porto Ferreira, no interior de São Paulo, onde sempre que eu vou ao Brasil eu tenho o prazer, tenho a honra de ser convidado para estar ali com aquela comunidade. E vão preparar esse vídeo, a parte da pregação. Tivemos problemas com o YouTube, a pessoa que fazia esse trabalho lá na hora não estava, e a filha de um pastor, um grande amigo lá de Porto Ferreira, gravou a parte, né, do compartilhar da palavra, da pregação, e eu espero trazê-la, né, no próximo vídeo. Então me desculpe aí por ficar um tempo tão grande, né, sem um vídeo gravado para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado as férias, né? Algumas pessoas tentaram acessar o YouTube, né, da igreja, mas houve um problema técnico, né, na noite do culto lá, na noite de domingo do carnaval, inclusive, né, que eu estava lá no interior de São Paulo. Mas estamos juntos, né? O importante é isso. Não me esqueci de vocês durante esse tempo de viagem e espero que a recíproca seja verdadeira, tá? Que vocês também não tenham esquecido de mim. E vamos aqui falar um pouco, né, de Deus nas nossas vidas, da sua palavra. Vou trazer alguns versos de um salmo que me inspira muito e também compartilhar, né, algumas coisas que eu vivenciei lá, como família, como irmãos em Cristo, como pastor, né, como amigos que encontrei, e para dizer que vale a pena seguir com Jesus, né, continuar a caminhada com Jesus Cristo, né, ao lado daquelas pessoas que nós não temos o hábito de ver com frequência, né, porque é 1 ou 2 vezes por ano que eu consigo ir no Brasil. Estava já um ano fora, foi em março do ano passado, né, um ano atrás que eu estive lá a última vez, mas é como se a gente se renovasse, né, é como se não demorasse tanto tempo como demorou, né. Então, de volta aí, né, ao campo, né, ou à cancha, né, o pastor torcedor aqui, já me preparando para o jogo de amanhã do City, né, lá em Madrid contra o Real. É uma alegria sempre gravar esse vídeo, e vamos para a palavra de Deus, e a gente vai comentando, né, algumas coisas durante a leitura dos versículos, né. Anote aí o número desses salmos, onde nós vamos ler alguns versículos, né, e espero que ele traga para todos nós, né, para cada um de nós, uma visão nova da nossa caminhada terrena aqui, né, a nossa passagem rapidíssima aqui na Terra, nos capacitando, né, nos preparando para a concretização da maior promessa que a humanidade já experimentou em todos os tempos, né? No culto que trouxemos ali para Porto Ferreira, eu falo, né, da eternidade à eternidade, né, de como as coisas aconteceram desde o princípio, como está estabelecido pela palavra de Deus que vai acontecer até o final dos tempos, e como nós, né, temos que nos preparar, temos que nos alegrar com essa esperança, né, de um dia estar com o Senhor novamente, né, ao lado do Senhor, no reino definitivo, né, na eternidade, como diz a sua palavra, né. Nós temos que ter isso como meta na nossa vida, né. Claro que aqui na Terra nós temos boas coisas também, e às vezes nos custa pensar, né, em deixá-las, né, para mesmo indo, né, a caminho de Cristo, né, há uma dificuldade mesmo entre a alma e o espírito, né. A alma nós não conseguimos domar, né, porque ela mexe com os nossos sentimentos, os prazeres, os gostos, gosto disso, gosto daquilo, né. Mas o espírito,
o Espírito Santo que habita em nós, aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, ele tem que prevalecer na nossa vida, né? Nós temos que ter essa visão da vida eterna e nos alegrar em poder dizer que estamos nos preparando, né? Caminhando para um dia estar com o Senhor no céu. O Salmo é o número 112. Lá em Porto Ferreira eu compartilhei um pouco do Salmo 121. Tem alguns salmos que são muito especiais. O Salmo número 1 também é uma bênção. O conhecidíssimo Salmo 23 e tantos outros, né, na Bíblia Sagrada. Esse salmo não tem autoria confirmada na Bíblia Sagrada. A maior parte dos salmos aqui da Bíblia pertencem a Davi, mas tem também os filhos de Corá, tem Asaf, né? E tem também muitos salmos que não são identificados os seus autores, né? Mas era uma maneira de se falar com Deus, de honrar-se, né, aos outros, de se preparar para uma batalha, quando se entronizava um rei, né, quando ele tomava posse de um reino, né? Então os salmos faz muito parte disso daí. Tem alguns que são até um pouco duros com a sua linguagem, né, de vingança, mas nós temos que lembrar da época, né, em que eles foram escritos, né, as circunstâncias de vida que reinavam naquele tempo, quando eles foram preparados. Começamos então com o Salmo 112, anote. Se você tiver facilidade com a sua Bíblia aí de acompanhando, glória a Deus. Se não, depois você lê o Salmo inteiro, não sei se vai dar tempo nós chegarmos até o final. Vou fazer um esforço para que isso aconteça, tá bem? Então, o título do Salmo 112, na minha versão bíblica, diz assim: promessa de vida futura aos piedosos. Promessa de vida futura aos piedosos. E diz, começa assim, aleluia, olha que início maravilhoso, né? Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Olha aqui como é que começa, né? Nos chama de bem-aventurado, homens e mulheres, né? O homem da Bíblia, principalmente, é a criatura, né? No que está aqui, né, escrito na Bíblia Sagrada, né? Então, bem-aventurado o homem, a criatura que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. É o temor. Temor é associado ao medo, mas não é o medo. Quem tem que ter medo é quem faz coisas erradas, né? Você não pode ter medo de Deus, porque Deus é amor, é justiça também, né? Mas Deus é amor. O princípio de Deus é o amor para as nossas vidas. Então, nós temos que temê-lo pela grandiosidade que é o nosso Criador. Mas não termos medo dele, porque ele nos ama como nós somos. Ele compreende as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Então, ele nos ama assim como nós somos. E apenas fica investindo, né, na nossa vida, para que através da sua palavra, dos seus ensinos, e aqui o texto fala dos seus mandamentos, nós possamos caminhar com ele e alegrar o seu coração. Então, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, né? Aí o verso 2 diz: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Então, quem, né, é bem-aventurado, né, e se compraz nos mandamentos do Senhor, já recebe aqui como é que a gente diz? A cereja do bolo, né? Vamos assim dizer, né? Que a nossa descendência, do que nós estamos aqui, e aqueles no passado que participaram, né, desse salmo, né, tão lindo, eles também tinham, né, como nossa descendência para aqui na terra, né? Será poderosa, nós seremos poderosos, né? Nós seremos muito, nós invocaremos o nome do Senhor, nós faremos a diferença. Nós falaremos do amor de Cristo às pessoas que ainda não o conhecem, ou ainda aqueles que resistem a conhecê-lo, né? Essa descendência será poderosa na terra e será abençoada a geração dos justos. Esses justos aqui, eu falei, Deus é amor, mas Deus é justiça, né? Se prega muito o amor de Deus, às vezes não se prega a justiça de Deus. Então aqui o salmista está dizendo que será abençoada essa geração dos justos, daqueles
que praticam a justiça, daqueles que andam com a justiça, né? Enquanto nós estávamos lendo esse segundo versículo, chegou aqui do meu lado a cadelinha, a Pipa, né? É incrível, às vezes quando estou lendo a Bíblia em voz alta e ela não está lá no aposento onde eu estou, ela vai. É incrível isso daí, né? Eu acho que ela gosta de ouvir minha voz, né? Naturalmente. E está aqui agora, desceu, estava lá em cima, eu vim gravar o vídeo aqui embaixo e ela vem para acompanhar nessa gravação. Então, a nossa descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos, né? Daqueles que fazem as coisas corretas, daqueles que se alegram nos mandamentos de Deus, né? Não ter medo, temer sim, mas não ter medo de Deus, né? Verso 3, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Olha aí que tremendo, né? Na casa daqueles, né, que amam o Senhor, que temem ao Senhor, que guardam os seus mandamentos, nessa casa, né, há prosperidade e riqueza. Você vê a prosperidade e você vê riqueza, né? Duas, muita gente, né, às vezes até algumas denominações, elas falam muito de prosperidade material, né? Elas é como se pudessem barganhar com Deus essa prosperidade espiritual. Deus dá quando Ele quer, da forma que Ele quer e principalmente a quem Ele quer. Então, prosperidade é uma coisa, riqueza é outra, né? Lembra, né? Já falei muito isso, né? O rei Salomão, ele não pediu riqueza nem prosperidade, não pediu a morte dos seus inimigos. Ele pediu apenas o entendimento de Deus, a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus. Isso alegrou tanto o coração de Deus que Deus fala, diz, porque você só me pediu isso, além disso eu vou te acrescentar riquezas, vou te acrescentar prosperidade. E a Bíblia Sagrada e a história do povo de Israel diz que não houve nenhum rei como ele, né, que foi abençoado nessas áreas. Então, vamos falar da prosperidade e da riqueza. E a sua justiça permanece para sempre. Entende? Então, além de tudo, além dessa prosperidade, além da riqueza, o salmista nos alerta aqui, e a sua justiça há de permanecer para sempre. Porque há contradições nisso daí, claro que há. Acabei de falar que nós somos limitados, né? Nós temos as nossas limitações do nosso dia a dia, como seres humanos que somos. Então, já aconteceu isso, eu já presenciei. É triste, mas é realidade. As pessoas que buscam esse tipo de prosperidade, né? A própria riqueza em si, depois que Deus atende, né, o seu clamor, a sua oração, Deus, vamos dizer assim, confia parte disso, né, a essa pessoa, a esse homem ou a essa mulher. Infelizmente, em alguns poucos casos, eu tenho que falar para você, poucos casos, as pessoas se afastam de Deus, né? Não precisam mais de Deus. Esse precisam assim seria entre aspas, né? Nós temos uma certa dificuldade com o Evangelho aqui na Europa, de uma maneira em geral, na Inglaterra, né, que eu conheço bem. Por quê? Porque o bem-estar social ele é grande, é muito forte. As pessoas, vamos dizer assim, têm acesso a quase tudo, mesmo não sendo ricas, né, mesmo não tendo essa riqueza, essa prosperidade material, elas têm uma vida muito confortável, né, porque o Estado dá isso aí a elas, né? O Estado dá a moradia, dá condições de alimento, né, de estudo, de escola para os filhos, etc. Então, essas pessoas não passam necessidade, como, por exemplo, né, eu sou do Nordeste do Brasil, né, é uma vida muito difícil no interior, uma pobreza muito grande, né, então as pessoas se apegam muito a Deus. Vai na África, né, já fui ali, Guiné-Bissau, já fui na Tunísia, já fui em Marrocos, já fui em Cabo Verde. Então, alguns desses países, algumas dessas áreas, ou todas as áreas de algum desses países são paupérrimas, mas eles têm uma fé, uma esperança tão grande, e isso mexe até com o nosso íntimo, né? Eu sofri muito a primeira vez que eu fui a Guiné-Bissau, porque eu não compreendia como aquelas pessoas com aquelas condições, e você vê a pessoa e vê que ela não está numa condição boa, ainda assim sorriam,
ainda assim eram educadas, ainda assim tinham esperanças em Deus, né? Aqui o salmista está falando isso. Essa prosperidade que eu costumo falar é a ausência de necessidade. Tá? Eu costumo classificar a prosperidade do cristão como ausência de necessidade, né? Agora, as pessoas que estão numa certa situação, como eu falei aqui na Europa ou na Inglaterra, onde eu vivo, elas não necessitam de Deus, então não participam como deveriam participar no dia a dia da caminhada com Deus. Só que em boas condições, com riqueza, com bens materiais, um dia essa vida vai chegar ao fim. E o que será depois, né? O que ela vai ter depois, né? Se não tiver a vida eterna, se não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, vai ser muito difícil essa jornada dessa pessoa, né? Muito difícil mesmo. Então, eu passando pelo interior de São Paulo, tem a liderança, né, dessa igreja, né, chama Maravilhas da Fé. É uma igreja cujo o patriarca, né, o pastor João Lopes, está com 86 anos, salvo engano. É uma pessoa que eu tenho um amor muito grande, é o meu pastor. Quando eu tenho alguma dificuldade pessoal, eu entro em contato com ele, ele me orienta, ele me aconselha. Ele tem os 4 filhos que estão no ministério, né? 2 filhos e 2 filhas, né? Estão ali no ministério ajudando ele. E é uma igreja que tem uns 400 membros, talvez, não sei, um pouco mais, um pouco menos. E sempre eu me sinto muito bem quando estou com eles, né? Eles falam até de púlpito lá, né? Que é o pastor, que eu sou pastor daquela igreja, né? Claro que isso é uma forma de carinho, né, para a minha vida, né? Para o tempo de amizade que nós temos, né? Ele já esteve, o pastor João já esteve aqui na Inglaterra algumas vezes, pregou em igrejas que eu liderava ou que eu conhecia os pastores, e ele pôde ir lá compartilhar a palavra, e sempre foi uma bênção para mim. E mesmo que existam as dificuldades do dia a dia em ministérios, com o rebanho da igreja e tal, nós estamos sempre bem, porque o nosso foco não é aqui. O nosso foco tem que ser na vida eterna. Nosso foco tem que ser depois, né, quando chegar a nossa hora de irmos ao encontro com Deus. E essa justiça, né, do final da parte 2 do verso 3 diz: a justiça permanece para sempre. Então, qualquer que seja a condição, qualquer que seja a circunstância, a justiça permanece para sempre, né? Verso 4, ao justo, né? Diga aí para você mesmo vendo esse vídeo: eu sou justo, né? Eu sou justa. Ao justo nasce a luz nas trevas. Veja bem, você ilumina onde há escuridão. Você alegra onde está a tristeza, né? Você leva a libertação onde há o pecado. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Veja bem, nós, na parte, né, do amor de Deus, já temos encastelado, vamos dizer assim, já está dentro da nossa vida, né? Mas a parte da justiça nós temos que lutar pelas injustiças do dia a dia. Essas injustiças, essas coisas que são desagradáveis no nosso dia a dia, nós temos que suportá-la, né? Por quê? Porque a palavra diz que o príncipe deste mundo onde nós estamos, aqui na terra, aqui na Inglaterra, aí no Brasil, em Cabo Verde, em Portugal, na Espanha, em Guiné-Bissau, onde esses vídeos circulam, o príncipe deste mundo é o diabo, é o Satanás, né? Então essas coisas acontecem, e a tendência é que, aproximando-se o final dos tempos, vai haver mais ainda a intervenção do diabo, porque ele sabe que seus dias estão contados, né? Como nós sabemos que os nossos estão reservados para a vida eterna, ele sabe que os dele está reservado para o lago de fogo e enxofre. Isso está na palavra de Deus. Não é você falar por falar. Não, isso está na palavra de Deus. Aqui fala que temos que ser benignos, justos e misericordiosos, né? O nosso país, o Brasil, está passando por uma situação moral das piores, talvez a pior de todos os tempos. E ainda assim, nós temos que orar pelos maus.
É muito difícil para mim, você sabe disso, já falei em outros vídeos. Eu tenho uma dificuldade muito grande de respeitar o princípio da autoridade que estava estabelecido aqui na palavra de Deus. Por quê? Porque eu discuto com Deus, eu falo com Deus. Deus, eu não posso considerar essa pessoa uma autoridade. Mas Deus permitiu que ela estivesse ali. E as minhas orações, 2 vezes por dia, especificamente ao Brasil, é pedindo misericórdia ao Brasil e misericórdia aos brasileiros. É pedindo que Deus afaste os maus do poder, né? É pedindo que haja a intervenção de Deus, que Ele estabeleça a sua vontade ali no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu sou obrigado pela palavra de Deus, pelo princípio da autoridade estabelecida por Deus, eu sou obrigado a amar, né? Se não amar, pelo menos respeitar, né? Essas pessoas. E eu oro ao Senhor pedindo que elas recebam do poder de Deus nas suas vidas para a transformação. Um dia eu recebi também esse poder de Deus e transformei a minha vida, que estava em pecado. E muitos de vocês que veem esse vídeo pode ter também acontecido a mesma coisa. E isso é normal. E se alguém que vai ver esse vídeo está em pecado, e não importa que pecado seja, há uma oportunidade de Deus a cada dia que você se desperta, para você ser libertado desse pecado. A única coisa que você tem que fazer, e aí é o mais difícil, eu sei que é você deixar Deus trabalhar na sua vida. É você afastar-se do pecado que você está metido e está se afundando, né, vamos dizer assim, cada vez mais, corroendo a sua personalidade, corroendo o seu caráter, destruindo o seu relacionamento conjugal, a sua família, seu relacionamento com seus filhos. Então, o que Deus quer é que nós nos aproximamos dele através da sua palavra. Aqui não tem nenhuma ordem de Deus, aqui fala dos mandamentos no primeiro versículo desse salmo, mas não tem as leis, né? Não tem nenhuma ordem de Deus em que aquilo que é ditado para fazermos sejam qualquer coisa que venha nos fazer mal. Ao contrário, é só para o nosso bem. É para o nosso bem moral, é para o nosso bem físico, né, corporal, e principalmente para o nosso bem emocional, né? Emocional, que nos levará a caminhar com Deus, né, na parte espiritual, né? Então, misericordioso, justo, né, e benigno, diz aqui o verso 4. Puxando para o verso 5, ditoso o homem que se compadece e empresta, né? Ele defenderá a sua causa em juízo. Então, ditoso esse homem, né? Ele é próspero, ele é uma pessoa livre, ele é uma pessoa alegre, ele está assim caminhando com Deus, sabendo das suas responsabilidades, né? É muito bom, né, você andar com Deus, mesmo a contramão das coisas que existem no mundo, mas saber que você está agradando a Deus. Eu falei isso um dia desse aqui com a minha esposa, discutindo, né, atitudes, né, de pessoas. Isso é muito comum na nossa vida, e na sua também há de ser, que mesmo não tendo a nossa necessidade de perdoar, por exemplo, né, de compreender as atitudes hostis, às vezes, de outras pessoas, nós devemos perdoar, nós devemos relevar, deixar passar, para agradar a Deus e não aos homens. E não aos homens, né? Então a palavra de Deus nos dá essa sabedoria, nos dá esse entendimento, desde que realmente nós queiramos, né? Fazer a nossa parte, que é essa, de aceitar, de entregar para Deus o fardo para Ele carregar para nós e nós mudarmos a nossa vida, né? Não será jamais abalado, diz o verso 6, será tido em memória eterna, né? Olha que legal, né? Não será jamais abalado. Quando? Quando estivermos vivendo aqui. Pode vir as correntes, né? Pode vir as tempestades, pode vir os terremotos, né? Os maremotos, né? Pode vir tudo. Nós não seremos abalados porque nós estamos com Cristo. Vamos sofrer algumas perdas materiais, vamos sofrer algumas perdas físicas, sim. Na nossa caminhada aqui na Terra, nós estamos sujeitos a isso.
Mas aqui fala, né? Não será jamais abalado e será tido em memória eterna. Ou seja, quantas vezes, né? Eu dou exemplo de pessoas que já não estão conosco. Então, eles estão na memória eterna. São pessoas que fizeram parte da nossa vida, nos ajudaram de alguma maneira, né? Eu sei que eu fui fruto de muitas orações, até de pessoas que eu não conhecia. Então, Deus tem esse poder de fazer pessoas que você não conhece, até inimigos seus, até pessoas que você não simpatiza, Ele tem esse poder de fazer essas pessoas orarem pela sua vida. Olha que bacana, né? É esse Deus, né, que o salmista descreve aqui, né? É aquele que se compraz, né, nos seus mandamentos, né? Então, não se atemoriza demais de más notícias, o seu coração é firme e é confiante no Senhor. Então, o verso 7, né? Notícias boas, elas existem, né? E normalmente a propensão é serem muitas notícias boas, né? Mas aqui o salmista está falando, não se atemoriza de más notícias, porque na nossa jornada elas vão chegar um dia. Elas vão chegar um dia, né? Tem um local lá que eu tenho um amor muito grande pela maior parte das pessoas que ali estão, porque eu conheço já há 30 anos, 40 anos. Se chama Líbanos, é um restaurante ali na 206 sul de Brasília. E eu conheço muitas daquelas pessoas que ali trabalham, conheço o dono também, estive com ele na filial em outro local ali, não no centro de Brasília. Então, uma dessas pessoas estava passando, né, por uma dificuldade muito grande, e eu falei, olha, eu oro por você, não oro todo dia, né, fui sincero, mas eu vou orar a partir disso que você está me falando, eu vou orar por você todos os dias. E no dia que eu estava indo embora, depois de despedir dele, ele estava lá no caixa, lá alguma coisa assim, eu estava saindo e um dos garçons me parou para me dar um abraço, para me desejar boa viagem, e essa pessoa saiu de onde estava, né, fez a volta e veio ao meu lado e me deu um abraço assim muito forte, tomou a iniciativa, né, e me deu um abraço assim muito forte e falou assim, ó, desde que o senhor falou que ia orar pela minha vida, as coisas já começaram a melhorar. Você não sabe o que isso me alegrou o coração, talvez ele nem saiba, eu só dei um abraço nele, eu vi, ó, firme, continua firme, segura na mão de Deus, eu falei assim, né? Isso me alegrou muito, porque umas simples palavras, né? Uma oração que ele não vê que eu estou fazendo por ele, tal, isso aí já trouxe algo novo para a sua vida. Isso é bastante especial para Deus, né? Saber que nós podemos usar aquilo que Deus nos deu e nos dá continuamente para levarmos a outras pessoas essa esperança, né? Essa transformação de vida, né? Essa palavra que nos arrebata, né? No dia a dia das nossas vidas. Não se atemoriza de más notícias. Ele passou por um vale duro, né? O seu coração é firme, será firme, né? No nome de Jesus, confiante no Senhor. Porque nesse nós temos que confiar. Os outros falham, né? Muitas pessoas depositamos na vida de pessoas, né? De terceiros, toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa de algo, mas não dá certo por alguma razão. Mas com Deus as coisas são diferentes. Creio nesse velho pastor, no que eu estou falando, né? O verso 8 diz assim, o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Essa é uma daquelas partes que eu falei, né? Que alguns outros salmos falam, inclusive, de quebrar os dentes, de bater, de matar, né, outras pessoas, na condição em que eles foram escritos, né? Qual o que estava em volta, né, do salmista ou do povo onde eles estavam, da cidade onde eles estavam, né? O verso 9 diz assim, distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aqui volta a falar em justiça, né? Falou antes, né, mais atrás, aqui fala novamente, distribui e dá aos pobres, ou seja, é uma pessoa que ajuda as outras. Isso é importante, não é o que salva. Muitos se enganam achando que fazer o bem, né, é o que leva à salvação. Não é bem assim, tá? Então muitas pessoas fazem as obras de caridade, né, as obras a terceiros, achando que isso dá salvação. Não dá. É a fé que nos leva à salvação. E a fé em quê? Ou a fé de quê, pastor?
a fé em Jesus Cristo, que foi Ele que veio aqui à Terra. Ele veio como Deus, que era da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e aqui na Terra, como homem, Ele foi morto pelos nossos pecados. E quando nós cremos que Ele nos salvou dos nossos pecados através da sua morte, né, é através da fé, que é um dom de Deus. É um dom de Deus. Não são todos que conseguem ter fé. É muito difícil mesmo. Muito difícil mesmo. Nós temos que nos despojar das coisas do mundo, né, para podermos vislumbrar as coisas celestiais. Então a justiça vai permanecer para sempre. Aqui dá a expressão, né, de dando aos pobres, né, de ajudando aos outros. É muito importante isso. Mas não é isso que nos leva à salvação. Aí o verso 10, e o seu poder se exaltará em glória. Isso é a parte final do verso 9, né? Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso daí. E finalmente o verso 10, chegamos ao final desse Salmo 112 da Bíblia Sagrada. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Olha como finaliza o salmista aqui, né? Então, a nossa felicidade em Deus, o nosso caminhar de vida em Cristo, às vezes irrita, enraivece os perversos, os maus, os que não são justos, os que não caminham com Deus. É a natureza humana. Ela é assim. Essas pessoas estão dominadas pelo príncipe deste mundo. Nós, vivendo nesse mundo, nós não somos dominados pelo diabo ou por Satanás. Nós somos governados por Cristo. Nós tivemos essa opção, fizemos essa opção de ser governados por Cristo. Então nos dirigimos a Ele, nos entregamos a Ele, né, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. E Ele trabalha em nossas vidas, porque o principal Ele já fez, foi dar a vida dele em favor de nós. É um preço incalculável. E esse projeto está aberto para a sua vida. Você que está vendo esse vídeo e que ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse projeto de Deus do passado, né, de mais de 2000 anos, continua em vigor. E Ele só está esperando que você abra sua mente e seu coração e aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o propósito do salmista, esse é o meu propósito, esse deve ser o seu propósito, se ainda não é. Ainda lá no Brasil, né, eu fazendo uma consulta médica, estive com um médico, né, que eu já fiz até mais uma amizade, né, do que a relação médico-paciente, né. E esse vídeo vai ser enviado para ele também. É o 5º ou 6º médico que eu tenho aqui na minha, eu chamo de igreja, né. Então está entrando mais um médico para receber esses vídeos, né. E assim como ele, como o rapaz do restaurante que eu falei agora há pouco, assim como todas as pessoas, né, que recebem esse vídeo, o meu apelo é para que depois de ver o vídeo, né, depois de ouvi-lo com a sua família, se for possível, que passe a outra pessoa, né, uma segunda, uma terceira pessoa, amigo, familiar, quem quer que seja. Porque às vezes um simples vídeo desse, né, de 35 minutos mais ou menos, pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. E é para isso que Deus me escalou aqui, eu me sinto escalado por Deus para tentar falar numa linguagem acessível, né? Uma linguagem mais comum, aquilo que Deus quer das nossas vidas e principalmente aquilo que Ele quer para as nossas vidas, né? E é o melhor, e é o melhor. Está na palavra de Deus, né? E nós não podemos negar, tá bem? Abra suas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito sejam com todos nós, desde agora e até quando Ele voltar. Queridas, queridos, Ele vai voltar. Ele vem buscar a sua igreja, o corpo de Cristo aqui na terra, para podermos nos perpetuar nessa eternidade. Está bem? Um beijo
grande no seu coração, na sua vida. E vamos ver se o próximo vídeo eu consigo trazer aquele culto ali da abençoada Igreja Maravilhas da Fé lá de Porto Ferreira, lá de Porto Ferreira. Um grande beijo e até o próximo vídeo, no nome de Jesus.